Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 13º colóquio de filosofia da Unespar. Estamos no quarto e último dia de atividades. Hoje teremos duas mesas, uma neste canal da Unespar, Campus de União da Vitória, e a outra no canal do curso de filosofia da Unespar. E vamos continuar as nossas discussões nesta mesa 1 a respeito de algumas questões relacionadas à filosofia do Wittgenstein. O tema deste colóquio, as discussões da edição deste ano do 13º colóquio, diz respeito ao centenário da publicação do Tractatus de Wittgenstein, e desde a segunda-feira nós estamos discutindo alguns elementos em torno desta obra. Na segunda, com a professora Miriam Donat, nós tratamos com a questão dos problemas de vida, a parte final do Tractatus. Na terça-feira, nós lidamos com a questão da ciência no Tractatus, Wittgenstein e a ciência, com o professor Léo Perus. Ontem eu trouxe algumas observações a respeito das proposições da lógica, e à noite, às 19 horas, nós teremos a professora Cristina Bosso trazendo algumas questões a respeito da linguagem no Tractatus. Agradeço a todas e todos que estão participando, agradeço também aos organizadores que nestes dias têm se empenhado de maneira significativa para a realização deste evento, a professora Nayara, hoje que está nos bastidores nos auxiliando, o professor Tiago, que também tem nos auxiliado, e o professor Estevão, que tem nos ajudado de maneira bastante profícua. Hoje nós teremos 3 apresentações com Márcio Santos de Santana, da Universidade Estadual de Londrina, com Roger Vladimir Fragua, da Universidade de Granada, Espanha, e com Matheus Colares do Nascimento. Cada comunicador, cada conferencista terá aproximadamente 25 minutos para fazer a comunicação da sua pesquisa, e ao final das 3 comunicações nós vamos abrir para discussões, aprofundamentos, debates entre os conferencistas e entre aqueles e aquelas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Mais uma vez, meu agradecimento a todos e todas que estão nos acompanhando, e chamo o Márcio Santos de Santana, da Universidade Estadual de Londrina, que vai discutir o tema Nomeando a Vida Moderna, Wittgenstein, Linguagem e Mundo. Márcio, obrigado pela sua participação. A palavra está contigo. Eu que agradeço. Então, primeiramente, agradecer ao professor Leandro Costa, e ao agradecê-lo, agradeço a todos os organizadores deste evento, que tem sido um espaço de discussões tão especiais, tão ricas. E com esse trabalho que eu trago hoje, Nomeando a Vida Moderna, Wittgenstein, Linguagem e Mundo, eu venho apresentar algumas reflexões que eu venho fazendo, na verdade, só um instante para que eu possa compartilhar a tela, por gentileza avisem se ela não aparecer para vocês. Ok. Enfim, o objetivo do trabalho é investigar a influência do pensamento do filósofo Ludwig Wittgenstein sobre a concepção de linguagem do historiador Nicolau Sevicenko. Nessas reflexões, o meu objetivo central é analisando o livro Orfeu Estático na Metrópole, que é um trabalho publicado pelo Sevicenko em 1992, um trabalho que originalmente foi a sua tese de livre-docência, que ele defendeu naquele ano, já na Universidade de São Paulo,
Na época ele era ainda professor, depois se aposentou e foi lecionar em Harvard, posteriormente falecendo recentemente. Metodologicamente, eu pretendo localizar na obra e ponderar a importância das ideias wittgensteinianas e verificando o espaço, o peso, a relevância dessas ideias. Nicolau ele faz referência a 3 trabalhos do Wittgenstein, sendo eles o Tratatus, trabalho originalmente de 1921, o único que Wittgenstein publicou em vida, as Investigações Filosóficas, que foram publicadas póstumamente em 53, e a única obra que é referenciada no livro do Sevicenko, que é o Diário Filosófico, a edição utilizada por ele é da Planeta Agostini, na edição de 1986. Tanto tratados quanto investigações filosóficas, as citações não são referenciadas. Eu reconheci por conta, são proposições, parágrafos conhecidíssimos do trabalho do Wittgenstein, mas o historiador Nicolau Sevicenko faz as devidas referências, faz as citações sem referenciar e sem indicar as obras. Enfim, então nessa obra do Sevicenko, que hoje se tornou um clássico da historiografia, ele investiga o processo de metropolização da cidade de São Paulo ao longo da década de 20, que é o seu recorte temporal, e examina todo esse processo histórico a partir do eixo do enfoque cultural. Há uma originalidade muito clara na abordagem que ele traz. Ele recorta 3 eixos narrativos que são justapostos, mas não hierarquiza e não há relação de causalidade entre esses 3 eixos. Um deles é a própria urbanização de São Paulo, enfatizando o período de 1890 a 1930, a abertura, a internacionalização da economia brasileira, num outro sentido, e aí, finalmente, a circulação de ideias e enfatizando as ideias da modernidade entre Brasil e, sobretudo, Europa. E aqui é que entra a questão e as ideias do Wittgenstein. De um lado, a primeira localização das suas ideias já aparece na epígrafe do livro, no qual, e a epígrafe não é um espaço simbólico qualquer, um espaço significativo de uma obra, é um espaço no qual o autor indica um peso simbólico de um outro escritor, inclusive para a sua trajetória intelectual. E aqui, eu demarco inclusive na imagem, ele traz a passagem final, apenas um fragmento, do parágrafo 109 das Investigações Filosóficas. Como eu mencionei antes, a gente não sabe qual edição, de qual tradução exatamente ele usa. Eu suponho que uma publicação seja de uma edição inglesa, porque ao final, aqui, a gente vê o título do livro do Wittgenstein indicado no título em inglês. Aí, filosofia batalha contra o enfeitiçamento da nossa inteligência por meio da linguagem. E essa passagem desse parágrafo vai ser significativa para a gente pensar uma interpretação que Sevicenko vai apresentar posteriormente. E é nessa breve, mas singular interpretação acerca da relação linguagem e mundo, tendo por base, aparentemente, e eu destaco aqui o aparentemente,
que eu vou especificar melhor depois, os aforismos 4.0031, 5.6 do Tractatus, no qual, no corpo do texto, ao longo do texto, especificamente página 177 da obra, o Nicolau Shevchenko, o autor, está pensando a transformação epistemológica no qual a consciência europeia vivencia ali pelos virada do século XIX e as primeiras décadas do século XX, e naturalmente nesse meio ele pensa a produção cultural, a produção intelectual como um todo, e entra no bojo o pensamento do Wittgenstein e o que seria os primórdios de uma virada linguística, e aí que entra as citações nesse momento. E aí o aforismo citado parcialmente, toda a filosofia é uma crítica da linguagem, o 4.0031, perdão. Também não sabemos de qual edição exatamente ele tira. Embaixo eu trago o aforismo na íntegra da edição da EDUSP, só para pontuar. A gente sabe, consultei várias edições disponíveis no Brasil para demarcar que foi o próprio Shevchenko que fez a tradução. Ele não se utilizou de nenhuma outra tradução. No corpo do texto, imediatamente depois, emendando uma citação na outra, ele cita integralmente o aforismo 5.6. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Talvez um dos mais conhecidos aforismos do Tractatus. E aí, juntando ambos, né, toda a filosofia é uma crítica da linguagem, quase que uma profissão de fé, indicando uma nova proposição para a atividade do filósofo, e aqui uma leitura da realidade a partir da linguagem pela lógica. O Nicolau apresenta para a gente, imediatamente no parágrafo seguinte, essa singela, porém impactante leitura, e eu passo a explorar o porquê dessa breve, porque é um mísero parágrafo, um curtíssimo parágrafo, mas que vai, e aí por isso o meu problema apresentado, se a leitura do Nicolau, se e de que forma pode ser vista como uma leitura heterodoxa frente ao que a gente tem na literatura filosófica acerca do Tractatus, ou mesmo frente à obra do Wittgenstein. Diz ele, não há, portanto, nem transparência, nem qualquer conexão necessária ou constringente entre linguagem e mundo. O mundo é a esfera da ação, não da palavra. Se, então, nós que já estamos minimamente habituados com a obra do Wittgenstein, mesmo que numa relação de conhecimento básico, sabemos que essa relação linguagem-mundo é importantíssima, tem um peso significativo na obra. E aí significa, para a gente embarcar aqui numa análise mais detalhada da coisa, a gente pode pensar, quando ele afirma que não há, portanto, um peso, nem transparência, nem qualquer conexão necessária ou constringente entre linguagem e mundo, ele rompe com um dos principais postulados do Tractatus, que é a relação isomorfismo entre linguagem e mundo, a partir
da lógica. E essa é uma tese conhecidíssima, inclusive alguns dos conferencistas anunciaram já inúmeras vezes aqui, é uma literatura imensa, talvez não imensa, talvez seja um superlativo aqui, mas, enfim, há uma literatura rica acerca desse postulado. E aqui fica o questionamento. Por quê? Quais seriam as motivações para um historiador, um erudito desse porte, né, digamos, entre aspas, derrapar numa leitura desse tipo? Porque ele afirma categoricamente: o mundo é a esfera da ação, não da palavra. E é interessante, porque eu avanço algumas questões. No trabalho, é aí que entra o peso do diário filosófico. Só parar aqui a apresentação. Desculpe, perdão, que é a primeira vez que eu uso esse programa. No próprio trabalho Diário Filosófico, é citado pelo Nicolau Sevesenko, como eu mencionei. Então, quando o historiador trabalha a interpretação das suas fontes, assim como qualquer profissional de ciências humanas, há um postulado, digamos, há uma obrigatoriedade que o historiador não pode desobedecer ou não deveria desobedecer, que é o anacronismo tido por vários mestres da ciência como pecado mortal. E eu diria que um dos elementos que levou o Nicolau a confundir os planos discursivos aí foi exatamente o anacronismo. Digamos que ele misturou na sua interpretação, essa singular interpretação, no seu arremate interpretativo, ele misturou os diversos Wittgensteins. E aqui eu não me refiro às tradicionais interpretações, o primeiro, o segundo Wittgenstein, não, eu digo o seguinte: ele foi juntando as leituras entre os tratados, as investigações, mas o que ele realmente projeta na sua conclusão é uma passagem importantíssima, que, na verdade, ele retira do Diário Filosófico. Isso que é interessante. Então, ele, lá no início da sua obra, ele abre com uma passagem das investigações, como uma sombra indicando que vai ser um grande norte metodológico que vai presidir toda a obra, um grande horizonte teórico para análise da linguagem. Ao mesmo tempo, no seu interior, ele traz dois aforismos importantes dos tratados. Mas na hora do arremate, ele se deixa levar por uma passagem importante do Diário Filosófico. Bom, isso não é ingenuidade do historiador, isso não é incompetência, digamos assim, isso não é mesmo, como eu poderia dizer, relapso, mas dentro do quadro teórico, interpretativo, metodológico que o Nicolau se defrontava, que era entender, na verdade, essa passagem, essa ruptura epistemológica existente entre o século XIX e o século XX, entre, sobretudo, aquela que se pensa o homem, sujeito individualizado, homem com H maiúsculo, como o discurso se dizia, o período que passa-se a se pensar os sujeitos mais pluralizados, de forma mais singularizadas,
E aí ele começa a exatamente, o historiador, ele começa a se deixar impactar pelo impacto de um trecho específico que eu quero citar aqui para vocês. Então, abre aspas, é exatamente uma passagem do Diário Filosófico do dia 2 de setembro de 1916, no qual Wittgenstein estava no fronte italiano na ocasião. Diz Wittgenstein, que me importa a história. Meu mundo é o primeiro e o último. Quero informar acerca do mundo em que eu me hei encontrado. O que os outros me disseram no mundo, sobre o mundo, é uma parte sumamente pequena e subsidiária da minha própria existência, própria experiência do mundo. Tenho eu que ajuizar o mundo, que medir as coisas. E aí, fecha aspas. E aqui, acho que é essa parte, é exatamente esse excerto da documentação, considerado como fonte pelo historiador, que vai impactá-lo no sentido de ter um peso muito maior na sua avaliação para aquela singular proposição que o mundo é a esfera da ação, não da palavra. Então, relapso de forma alguma, porque quem conhece a obra do Nicolau Shevchenko sabe que foi um intelectual, como eu disse, já falecido, por demais erudito para derrapar dessa forma, mas dentro de um quadro interpretativo maior, no qual ele buscava condensar quase que o Zeitgeist, né? Não é essa o quadro conceitual, o espírito do tempo, que não é esse quadro conceitual que ele lida na obra, mas seria possivelmente trabalhar com essa ideia, é mais ou menos isso que ele está tentando fazer, indicar os grandes parâmetros culturais desse período, qualquer ethos dessa comunidade cultural com a qual ele está lidando. Então, nesse processo de singularização, de fazer a síntese, eu diria que nesse processo os discursos se misturaram, se confundiram, e a síntese saiu muito mais pobre do que se poderia pensar. Naturalmente, pensando que é uma obra de 1992, de lá para cá, muita coisa foi produzida, muitos estudos, muitas teses, dissertações, enfim, muitas reflexões pungentes foram feitas acerca de Wittgenstein, os parâmetros mais ricos e variados que não estavam disponíveis naquele momento. Mas, de todo modo, aponta aqui essas particularidades. Do ponto de vista de pensar, né, a reflexão, né, enquanto o historiador que se debruça num problema circunscrito, e que se utiliza de uma obra filosófica como fonte, há um problema iminente aqui, que naturalmente não invalida o seu estudo, que não vai implodir os méritos da obra, da sua própria obra, nem da do filósofo que ele está estudando, mas que devem ser apontados os problemas, enfim. E é basicamente esse o objetivo que eu queria traçar aqui para vocês hoje. Eu agradeço o espaço. Márcio, muito obrigado pela sua exposição. Agora quero chamar para hacer tu comunicação Roger Vladimir Fragua Cabrera,
de la Universidad de Granada, intitulada Wittgenstein y la pesquisa ética del Tractatus. Roger, gracias por su interés en participar de nuestro evento. Tiene 25 minutos para comunicar su investigación. Gracias de nuevo y la palabra es tuya. Muito obrigado por este simpósio. Eu vou falar em espanhol. Eu espero falar português da próxima vez. Mi intervención va a ser alrededor del sentido ético del Tractatus, siguiendo algunas evocaciones que Wittgenstein hace en el prólogo del Tractatus y como cierra el libro del Tractatus. Yo voy a leer un texto que he preparado, voy a leer unos fragmentos y al final pues, se podrá poner en consideración lo que he dicho. Es un intento por filosofar en primera persona, como Wittgenstein mismo lo recomienda, un ejercicio de comprensión desde una perspectiva muy personal. Voy a empezar a leer, voy a tratar de leer un poco, digamos, despacio, y dice lo siguiente: el Tractatus es un libro lapidario, conformado por 7 sentencias principales con sus respectivas acotaciones, que trata una amplia variedad de aspectos filosóficos que han mantenido a los expertos por casi 100 años en reflexión sin lograr interpretar mucho de lo que el filósofo vienés quiso expresar en su momento. En este sentido, no pretendo entrar a discutir la amplia gama de discusiones y lecturas que el tratado ha suscitado, lo que es de antemano imposible. La intención es mucho más modesta, es más bien un ejercicio de pensamiento y comprensión personal. Una de las condiciones que Wittgenstein enuncia para comprender el Tractatus es haber pensado esos pensamientos o pensamientos parecidos. En el prólogo del Tractatus, Wittgenstein explica algunos de los enunciados que es necesario tener en cuenta para lograr una buena comprensión de su escrito. En una carta muy famosa dirigida a von Ficker, el propio Wittgenstein lo invita a una lectura detenida del prólogo del Tractatus. Durante casi un siglo, los intérpretes del filósofo vienés han tratado de explicar y dar un sentido al conjunto de proposiciones que integran el Tractatus, mostrando con este ejercicio que quizás no han entendido nada. Lo anterior fue expresado por el propio Wittgenstein al tribunal integrado por G. Moore y Bertrand Russell, luego de escuchar la sustentación del Tractatus para obtener el doctorado. Lo que Wittgenstein está proponiendo en el Tractatus es un ejercicio de clarificación respecto a las condiciones que debe cumplir un lenguaje para expresar correctamente el mundo. Si lo vemos de esta manera, en el fondo no hay nada que explicar, solo entender el ejercicio que Wittgenstein está realizando. El libro debe ser leído, entendido y superado. Esto es expresado por Wittgenstein en el prólogo. Lo que pretendo hacer en el siguiente texto es mostrar diferentes referencias de Wittgenstein para señalar el sentido ético del tratado. Claridad y el interés por la ética. Desde los notebooks se presenta la ética como una reflexión trascendental que permite hacer la pregunta por el sentido de lo que hay en el mundo. Los hechos del mundo no son suficientes para darle sentido al mundo y a la vida. La ética es independiente del mundo, es una condición valorativa y el sentido del mundo no está representada en los hechos que constituyen el mundo. Con ello se muestra que las ideas sobre la ética ocuparon a Wittgenstein desde entonces y que no es un hecho fortuito que las mencione durante el proceso de publicación del Tractatus, ni que les dé un lugar tan importante en el Tractatus, pues es con la visión ética que hay una apertura
y se le da un cierre al propio texto. Luego de hacer el ejercicio de clarificación, aquello que se deba decir, hay que decirlo claramente. Y cuando no se pueda hablar con claridad, es necesario callar. Hay que callar cuando no hay nada para decir. Y en efecto, no se puede hablar con sentido. Wittgenstein es consecuente con esta pretensión enunciada en el prólogo y su labor de clarificación se mantuvo hasta pocos días antes de su muerte. Así se evidencia en una nota sobre la certeza fechada 2 o 3 días antes de la muerte de Wittgenstein. Si esto es cierto, la perspectiva ética se mantuvo latente en su trabajo filosófico, como aquella parte que por su naturaleza es importante expresar por medio del lenguaje. Y de hecho podemos leer toda la obra de Wittgenstein por medio de un ejercicio ético intenso de clarificación. La ética, como advierte Wittgenstein, está muy alejada de una teoría general del bien o sobre lo que es bueno. En la Conferencia de Ética de 1929 presenta algunas expresiones sinónimos de lo que tradicionalmente se debe entender por ética. La ética es la investigación acerca de lo que es valioso, de lo que es realmente importante. La ética es la investigación acerca del sentido de la vida o acerca de lo que hace la pena vivir la vida, acerca de la manera correcta de vivir. Cierro comillas. La ética surge como un intento por establecer juicios de valor absoluto, es decir, esta investigación, si es posible, se debe establecer de manera general, necesaria y absoluta. Aquello que es bueno, lo que es valioso, lo que es importante, lo que se necesita para vivir la vida, aquello que toda persona debe hacer para vivir bien. Si las proposiciones de la ética fueran posibles, todo ser humano debería por necesidad estar obligado a seguirlas. El punto es que al hacer esta teoría debemos hacer un uso absoluto del lenguaje y esto implicaría usar el lenguaje sin aludir a los hechos. El lenguaje tiene un sentido cuando hay hechos a los que se refieren las proposiciones y los pensamientos. Un posible hecho es: Juan está tocando el piano en la sala. Las proposiciones tienen sentido porque de acuerdo al lenguaje tractariano hay un hecho que le da sentido a la proposición, que es Juan tocando el piano en la sala. El uso relativo que se hace de las expresiones del lenguaje implica de manera necesaria los hechos. El uso absoluto de las expresiones en la ética pone de manifiesto que un uso del lenguaje sin hablar de hechos en la ética no se alude a los hechos. En este contexto, hablar de ética es querer ir más allá de los campos donde el lenguaje es significativo. Abro comillas. Ahora bien, lo que deseo defender es que, aunque puede mostrarse que todos los juicios de valor relativo son simples enunciados de hechos, ningún enunciado puede ser o implicar un juicio de valor absoluto. Cierro comillas. El lenguaje solo alude a un uso legítimo para expresar y enunciar hechos. Al hecho, Juan está tocando el piano en la sala, se le puede hacer un juicio de valor relativo y absoluto. Juan toca bien el piano. Juan toca absolutamente bien el piano. El primer juicio alude a que Juan ha estudiado, ha entrenado y que puede interpretar con facilidad el piano. El segundo juicio quiere expresar que Juan sabe tocar quizás todos los pianos, que todo el mundo debe tocar el piano como Juan. Las situaciones que plantea la ética no se pueden resolver mediante un discurso lingüístico o por el uso de la razón o por una teoría general del bien, ni al intentar hacer una ciencia de la ética. Es un sinsentido intentar hacer una teoría ética para enseñar a obrar bien o para darle sentido a la vida. Si esa teoría fuera verdadera, no tenía ningún sentido, como lo dice Wittgenstein. La teoría no me diría nada sobre las motivaciones personales en mi vida. En el mejor de los casos, esa teoría
se convertiría en una tautología. La ética es un intento por decir algo sin aludir a los hechos, es un intento por ir más allá del mundo y de un uso significativo del lenguaje. La finalidad ética del Tractatus. En el prólogo del Tractatus, Wittgenstein realiza algunas afirmaciones que son fundamentales para comprender el libro. El prólogo inicia con una invitación a pensar por sí mismo. La filosofía es un trabajo sobre sí mismo, abro comillas. El libro trata de los problemas filosóficos. El planteamiento de estos problemas descansa en la incomprensión de la lógica de nuestro lenguaje. Lo que siquiera puede ser dicho puede decirse claramente, y de lo que no se puede hablar hay que callar. El libro quiere trazar un límite a la expresión de los pensamientos. El libro solo puede ser trazado en el lenguaje, y lo que reside más allá del límite será simplemente absurdo. Cierro comillas. Como se puede ver aquí, se enuncia un diagnóstico. Existen unas situaciones problemáticas que Wittgenstein llama, entre comillas, problemas filosóficos, pero no les da un estatus de problema y reconoce que el origen de esos problemas descansa en la incomprensión de la lógica del lenguaje, que el sentido de la interpretación del texto es llevar el lenguaje más allá del mundo, más allá del límite donde es significativo. La solución es entonces un ejercicio intenso de clarificación para mejorar de una vez y para siempre la manera cómo se deben expresar los pensamientos y no volver a caer en las mismas incomprensiones. El camino no es otro que el de clarificar la manera en que se expresan los pensamientos. El poner un límite a la expresión de los pensamientos es ser cuidadoso con el uso del lenguaje, especialmente con aquellas expresiones que pueden implicar sinsentidos, y especificar los contextos donde esas expresiones son significativas. Esto debe conducir, por un lado, a expresar los pensamientos de manera clara, y por el otro, cuando esto no sea posible, no se debe hacer un uso significativo del lenguaje, se debe guardar silencio. Si seguimos esta recomendación wittgensteiniana, vemos que muchas teorías filosóficas debieron callarse por completo hace mucho tiempo. La fuerza ética del Tractatus pretende, desde el prólogo, y es reafirmada por Wittgenstein en la carta a von Ficker. La carta complementa muy bien el prólogo del Tractatus. Allí Wittgenstein dice varias cosas importantes. El sentido del libro es ético, y lo ético se delimita desde dentro del libro. El libro tiene dos partes. La primera es la escrita y la segunda es la no escrita. La segunda parte, de acuerdo con Wittgenstein, es la más importante. Existe una relación entre el prólogo y el colofón del Tractatus. Al inicio se enuncia lo que se va a realizar y al final se presenta la conclusión, luego de haber realizado el ejercicio de enunciación y clarificación que Wittgenstein se propuso en el Tractatus. Uno podría plantear la pregunta, ¿cómo se traza ese límite ético dentro del Tractatus? Una posibilidad es seguir la pedagogía de clarificación que el Tractatus plantea, y en la medida en que se establezcan las condiciones lógicas de lo que se puede decir con sentido, en esa misma medida se establecen y se separan las expresiones que no tienen sentido. Lo que se plantea en el prólogo da a entender que en la manera en que se sientan las bases para expresar los pensamientos, en esa misma medida se delimita lo ético en el Tractatus, que constituye lo que no se puede expresar por medio del lenguaje. Aquí es necesario poner énfasis en una lectura ética del Tractatus, pero existen lecturas paralelas como la ontológica, epistemológica, entre otras. Desde la primera proposición, el Tractatus permite concebir cada proposición como un intento de decir, de establecer las condiciones de lo pensable. Considerar el Tractatus de esta manera es realizar un ejercicio práctico muy importante, muy similar al de tomar una criba para separar los granos buenos y los granos imperfectos. Así que cuando se termina,
de separar los granos buenos, los granos malos, al mismo tiempo estarían separados. De acuerdo con Cusela, hay una lectura resolutiva del Tractatus que consiste y permite recordar los principios lógicos que rigen el pensamiento y el lenguaje, y se ponen los límites que permiten distinguir el sentido del sinsentido. Cierro comillas. Así las cosas, cada proposición principal y la serie de proposiciones que Wittgenstein utiliza para enunciarlas tienen una finalidad dentro del Tractatus, y es la de ir delimitando en qué situaciones el lenguaje se usa de manera significativa. En consecuencia, al llegar a la proposición séptima, han quedado delimitados los aspectos de lo decible en la ciencia y de lo indecible en la ética estética, la filosofía y la religión. En el tratado, la ética tiene que ver con el sentido del mundo y la vida, con las acciones y la voluntad, y en ese sentido no se expresa en los hechos ni en el lenguaje. En la ética no hay hechos, la ética no constituye o no hace parte de un estado de cosas del mundo. Las proposiciones se refieren al mundo en su sentido y legítimo uso, no aluden al sentido absoluto como se usan las expresiones en la ética. Las proposiciones del lenguaje delimitan lo expresable de lo no expresable. Al delimitar el campo de lo decible, de lo que se refiere a los hechos, se delimita el campo de la ética. En el Tractatus hay un intento por expresar de manera clara todo lo que se puede decir. Allí se expresa de una manera general ese tipo de condiciones que debe cumplir la filosofía como un ejercicio de clarificación. Las proposiciones que aluden a la ética se enuncian al final del tratado a partir del 6.4. El sentido del mundo reside fuera del mundo. 6.42. Por eso tampoco puede haber proposiciones éticas. Las proposiciones no pueden expresar nada más alto. 6.421. Está claro que la ética no resulta expresable. La ética es trascendental. Cierro comillas. Ahora bien, el sentido de las proposiciones se da por los hechos que representan en el mundo. Al aludir este estado de cosas del mundo, en la ética esta posibilidad es nulo, porque en ella no hay hechos para representar. Para hablar del sentido del mundo, debo de alguna manera salir del mundo, ver el mundo desde arriba, y las proposiciones del lenguaje en sentido natural no me permiten hablar de ese sentido. Vemos con ironía que las condiciones de los usos del lenguaje, de la manera de significar, llegan a un límite donde se hace imposible hablar de fines últimos y de usar términos en sentido absoluto. La ética, al no aludir a hechos, no puede decir nada nuevo sobre el conocimiento y sobre el mundo. La ética surge como una manera desesperada de hablar del sentido último de la vida. Es una tendencia humana inevitable y no menos importante. Esta idea la expresa Wittgenstein al final de la conferencia de ética y en consonancia con el sentido del tratado. Las lecturas éticas del tratado. El comentario de Wittgenstein de que el sentido del libro es ético, el libro delimita la ética desde adentro, abre de una vez la posibilidad de darle una interpretación ética al Tractatus y le da fuerza desde el principio. Y esa prioridad del sentido ética sobre el Tractatus, para algunos intérpretes, la alusión de Wittgenstein al sentido del tratado, no es suficiente para sostener que el tema central del Tractatus es ético. Esta situación abre la posibilidad de interpretar lo ético en diferentes sentidos. Las interpretaciones éticas del Tractatus defienden una perspectiva ética que constituye el eje del libro. Unas lecturas éticas del Tractatus en cualquiera de sus versiones tienen amplios defensores y todas se pueden sustentar desde Wittgenstein. Y lo único que hace la diferencia de una y otra es donde pone el énfasis ético. Si el énfasis ético del libro
es todo el libro, si el énfasis ético es al final del libro o si el énfasis ético es una consecuencia del intento de clarificación que Wittgenstein inicia en la parte primera del tratado. El valor ético en el tratado. Las interpretaciones y las lecturas éticas del tratado tienen un sustento en las afirmaciones del propio Wittgenstein y en su contexto el tratado resiste múltiples lecturas e interpretaciones. Pero el trabajo de clarificación del tratado deja enunciado que hay proposiciones con sentido y sin sentido. Las proposiciones con sentido son las proposiciones que aluden a los hechos del mundo. Las proposiciones sin sentido se constituyen por las proposiciones que no refieren a hecho y serían un intento permanente por transgredir los usos del lenguaje. Estas proposiciones que en el contexto del tratado se denominan sin sentido constituyen un intento por hablar de algo valioso e importante. Si se considera desde el prólogo, hay una intención manifiesta de hacer una clarificación y una delimitación. El ejercicio de clarificación de los problemas filosóficos y la delimitación de la expresión de los pensamientos, desde ahí se puede defender que Wittgenstein tenía claro que el sentido del libro era ético desde el principio. Ante la pregunta de si la intención ética del tratado es fuerte, entonces, ¿por qué Wittgenstein no la desarrolla de una manera más intensa? Uno podía dar dos posibles respuestas. Que Wittgenstein la manifiesta, la ética es trascendental, la ética no es expresable y en consecuencia la ética es un intento de expresar lo que no se puede expresar. La otra respuesta que se puede sustentar desde Wittgenstein consiste en afirmar que la ética se enuncia en el intento de clarificar y delimitar lo que es expresable. En este sentido, toda la obra de Wittgenstein sería un intento, entre comillas, negativo por enunciar la ética. Así las cosas, Wittgenstein chocó una y otra vez con los límites del lenguaje en su intento por hacer una clarificación y enunciar la ética. Es más que nadie, él más que nadie, tuvo la claridad del límite de lo expresable y de lo inexpresable. Al mismo tiempo, la filosofía de Wittgenstein sería un intenso ejercicio de clarificación y de manera subyacente un intento infructífero por enunciar la ética. La conciencia del límite es la conciencia del sujeto que está en el límite de lo expresable y reconoce y ve esta perspectiva como algo importante, pero que está más allá del lenguaje. Esto constituye la pregunta por el sentido de la vida y del mundo, pero de manera paradójica esto no se puede poner en palabras. La segunda parte del tratado que constituye la ética, la que no está escrita, pero que se vislumbra desde la primera parte del tratado, es la que muestra que el sentido ético del tratado se traza desde dentro. El tratado representa la manera como se debe hablar del mundo y de lo que hay en el mundo, y el mundo en que está y en el mundo en que está cómo se funciona el lenguaje y cómo refiere al mundo. El tratado en sus primeras 5 proposiciones sienta las bases de una ontología, pero se puede ver que ante la pregunta por el sentido de lo que hay en el mundo, el tratado no puede responder. El sentido del mundo reside fuera del mundo. Las preguntas: ¿qué valor tiene el mundo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cómo vivir? Estas preguntas no se responden desde el mundo, requieren una valoración trascendental del mundo y tiene sentido y no tiene sentido intentar crear una teoría para responderlas, pues en la ética no hay leyes. La ética no está condicionada por la regularidad y por la necesidad. Tratado 622. Cuando se sienta una ley en la ética de la forma tú debes, el primer pensamiento es: ¿y qué si no lo hago? El mundo está ahí, es como es la constitución de todos los hechos que son el caso y se dan efectivamente. La valoración que hace el sujeto del mundo no hace parte del mundo. Esa valoración está fuera del mundo, no está ligada y representada por los hechos. El mundo es independiente de mi voluntad, de mis anhelos y de mis deseos. Lo que el mundo es y como es, eso no depende de mí.
La función del sujeto ético es, en consecuencia, presenciar el mundo como es, tener una visión en perspectiva, en representación perspicua del mundo. La actitud del hombre feliz es la aceptación del mundo como se le presenta, es la comprensión de la relación de la voluntad y el mundo. Por el contrario, la actitud del hombre infeliz es la de confrontar el mundo, la de cuestionarlo, y esa es la causa de su sufrimiento y su infelicidad. El ser humano elige si disfruta el mundo como es y se le presenta en su pluralidad de hechos. También el ser humano puede decidir si cuestiona y confronta el mundo, sus hechos, y en consecuencia sufre. La visión del mundo como una especie sua eterni es darle sentido, es verle un significado, es verlo valioso, es verlo como algo valioso. Esta es la actitud y la mirada del hombre feliz, que le da valor al mundo y a la vida mediante el ejercicio de la actitud ética. Esto es lo que se llamaría una vida ética, una vida feliz, la vida feliz que Wittgenstein buscó, una vida feliz que está en el ahora, que está en el eterno presente, o como Wittgenstein diría, en una especie a eterni. Muito obrigado. Gracias, Roger. Agora vamos para a terceira conferência desta nossa sessão. Chamo para a sala o Matheus Colares do Nascimento, e o Matheus vai apresentar a concepção de semelhanças de família e o desenvolvimento da concepção de ética de Wittgenstein. Matheus Colares do Nascimento, da Universidade Federal de Santa Catarina, seja bem-vindo. A fala está contigo. Obrigado, professor Leandro. Bom, queria agradecer a todos e todas que estão assistindo o evento. Agradeço pelo espaço aqui de poder apresentar os resultados aqui da minha pesquisa de mestrado. Eu gostaria, então, de compartilhar a minha tela, que eu preparei alguns slides aqui. Deixa eu colocar as preferências aqui. Dá para ver os slides? Não, tá. Desculpa pelo problema técnico. Eu tô aqui, mas não consigo. Ah, tá. Foi agora? Acho que não, né? Eu acho que eu tenho que reiniciar. Enfim, eu vou fazer aqui, então, só a leitura dos meus slides mesmo. Peço desculpas aí a todos que estão assistindo pela falha. Bom, então, o título do meu trabalho é A Concepção de Semelhança de Família e o Desenvolvimento da Concepção de Ética de Wittgenstein. Eu queria, então, só, a guisa de introdução, explicitar um pouco da estrutura da minha apresentação. Bom, então, o meu objetivo ao tratar a concepção de semelhança de família junto com a concepção de ética do Wittgenstein é tentar ponderar a afirmação dessa leitura, que eu chamo de leitura convencional do Tractatus, segundo a qual há uma ruptura na concepção de ética do Wittgenstein ao longo do seu desenvolvimento filosófico. Então, eu vou primeiro, é claro, apresentar essa leitura convencional e
essa concepção de ética do Tractatus, que eles acreditam que é abandonada posteriormente. Então, eu vou apresentar a concepção de semelhança de família e o contexto da discussão, a discussão contra a concepção de definição real que o Wittgenstein aborda nessa parte das investigações filosóficas. Então, eu vou levantar 3 perguntas para a leitura convencional, para tentar ver se realmente há essa ruptura que a leitura convencional afirma ter. Então, a primeira é se a mera discussão que o Wittgenstein empreende sobre esse novo tipo de unidade conceitual implica que ele considera bom o conceito de semelhança de família. A segunda vai ser, então, se realmente o Wittgenstein acreditava que, se sustentava que bom é um conceito de semelhança de família. E a terceira e última vai ser se o fato dele considerar bom o conceito de semelhança de família implica necessariamente alguma ruptura na sua concepção de ética. Então, eu não vou ter tempo de elaborar aqui em muitos detalhes a concepção de ética do Wittgenstein, mas eu queria só, então, assinalar alguns aspectos-chave dessa concepção que ele demonstra no Tractatus, que é o fato de a ética ser transcendental, o fato de a ética dizer respeito ao domínio de valores intrínsecos e daquilo que no mundo tem sentido, daquilo que tem valor, e o fato dele sustentar que a ética não trata de fatos, não é uma ciência e por isso não pode haver proposições da ética. Então, segundo a leitura convencional, supostamente com o desenvolvimento filosófico do Wittgenstein, esses pontos teriam sido abandonados. Então, eu trago aqui algumas citações de alguns autores que defendem essa leitura. Então, a primeira é do dicionário do Bloch, o dicionário Wittgenstein. Ele afirma assim: a ética é profunda justamente por transgredir de forma inevitável os limites da linguagem. Por detrás desta estipulação, encontra-se a convicção de que a linguagem só pode expressar fatos, o que restringe a significação à descrição factual. Essa crença, que faz parte da teoria pictórica, é mais tarde abandonada. A segunda citação é do Jeremy Walker, no artigo dele, Wittgenstein's Earlier Ethics, e ele afirma assim: como parte da mudança, Wittgenstein, largara seus argumentos idealistas sobre a impossibilidade da ética, quando ele passara a rejeitar suas doutrinas anteriores do significado, as proposições éticas puderam ser readmitidas ao sentido, pois essas doutrinas tinham sido a fonte principal da sua caracterização sobre o que significava para uma proposição ser significante. E a última é do Rush Rhys, um dos alunos do Wittgenstein, inclusive, no capítulo que ele escreveu para essa coletânea organizada pelo Raymond Gaita, Value and Understanding. Então, ele afirma lá: o que mantivera a ética, isso é, o valor absoluto e o mundo dos fatos apartados, fora a sua, no caso de Wittgenstein, ideia de forma lógica restrita do que pode ser dito. Quando ele reconhecera a confusão nisso, foi possível olhar para os modos em que as pessoas falam de bom e mal, sem que essas palavras especiais aparecessem. Então, palavras especiais, no caso, valor absoluto, sentido da vida e etc. Bom, então, eu queria aqui analisar a concepção de semelhança de família para ver se realmente há se a concepção de semelhança de família como das concepções principais que o Wittgenstein avança no final, na fase final da filosofia dele, implicaria de fato essa mudança que esses autores advogam. E eu vou tentar afirmar que, no caso, não necessariamente ela não leva a isso. Então, qual é o contexto da discussão da concepção de semelhança de família? O Wittgenstein introduz ela nas investigações filosóficas no parágrafo 65. Bom, ela é introduzida como a antecipação de uma objeção que um interlocutor imaginário faz ao Wittgenstein. Então, esse interlocutor fala assim, se referindo ao Wittgenstein: falas de todos os jogos de linguagem possíveis e imagináveis, mas nunca chegaste a dizer qual é a essência do jogo de linguagem e assim da linguagem. O que é comum a todos esses processos e o que os torna linguagem ou em parte da linguagem. Bom, então, claramente o interlocutor do Wittgenstein estaria contestando o fato dele não começar a investigação gramatical dele apresentando uma definição real ou uma definição essencialista.
Bom, então, o que é uma definição real ou uma definição essencialista? A definição real é uma concepção, na verdade, a concepção de definição real é uma teoria filosófica acerca de definições, de como definições devem ser. Então, ela estabelece que, primeiro, como uma definição deve ser formulada, que é em condições necessárias e suficientes, e para que ela deve ser utilizada, para que esse tipo de formulação tem que ser utilizada, que é um tipo de legitimação epistêmica, o fato de você formular uma definição real no começo da sua investigação. Então, basicamente, uma definição real ela tem que ser claramente aplicável para todos os objetos relevantes que caem sobre um conceito ou sobre uma definição, e ela deve circunscrever a propriedade essencial compartilhada por todos e apenas esses objetos, pois é apenas por causa dessa propriedade que eles fazem parte desse conceito. Bom, e para a legitimação epistêmica, o fato é necessário o fato das definições serem assim, porque uma investigação que não se baseasse em conceitos do tipo seria problemática, porque ela teria conceitos ambíguos. Bom, o Wittgenstein sempre foi um crítico da filosofia tradicional, da filosofia metafísica, mas ele, no Tractatus e nos Notebooks, se compromete com essa exata concepção de definição que ele herda do Frege e do Russell. Então, eu vou ler aqui duas citações, a primeira do Russell e a segunda do Frege, em que eles advogam por essa concepção de definição real. Então, o Russell fala assim: o verdadeiro desiderato de uma definição como a de número não é que ela nos deve apresentar o mais próximo possível às ideias daqueles que não fizeram o processo de análise requerido para alcançar uma definição, mas que ela nos deve fornecer os objetos como tendo as propriedades requisitadas. Então, isso está no Our Knowledge of the External World, do Russell. E agora, uma do Frege. Bom, o Frege diz assim: é impossível duvidar se um objeto cai ou não sobre um conceito, uma vez que a contradição nele for reconhecida. A verdadeira motivação no caso da análise lógica, é a percepção das bordas esfumaçadas. No nosso caso também, todos os esforços são direcionados para encontrar uma borda precisa, pois nada cai sobre um conceito contraditório. Bom, então, esses autores confirmam o que eu li há pouco sobre a definição real, e o Wittgenstein também se comprometeram com essa mesma concepção no Tractatus, por exemplo. Basta comparar o aforismo 4.5, onde ele diz que, na descrição da forma proposicional mais geral, apenas o que lhe seja essencial pode ser descrito. Que haja uma forma proposicional geral é demonstrado por não haver uma proposição alguma cuja forma não tivesse sido possível antever. Enfim, Tratatus 4.5. A do Frege que eu li está em Collected Papers on Mathematics, Logic and Philosophy, tradução do Max Black. Bom, então o Wittgenstein nesse grupo de aforismos das investigações filosóficas, entre 65 e 83, mais ou menos, ele lança uma série de argumentos contra essas exigências da concepção de definição real. Um desses argumentos, todos esses argumentos têm a forma de reduções, de reductio ad absurdum. Então, o objetivo do Wittgenstein é basicamente levar adiante as exigências das concepções de definição real e tentar, no final, mostrar que elas levam a implicações altamente, digamos assim, contraintuitivas. Bom, e o primeiro deles é a sugestão de que o conceito de jogo é definido por semelhança de família, e não por esse tipo de unidade conceitual simples e rígida que o conceito de definição real exige. Então, vou ler aqui o final do parágrafo 68 e o começo do 67 das investigações filosóficas, onde ele afirma o seguinte: considera, por exemplo, os processos aos quais chamamos de jogos. E o resultado dessa investigação é o seguinte: vemos uma rede complicada de parecências que se cruzam e se sobrepõem umas às outras. No parágrafo. Não consigo caracterizar melhor essas parecências
do que com a expressão semelhança de família, parecença de família, que está na tradução portuguesa. Bom, é isso. Então, o que o Wittgenstein deseja mostrar é que simplesmente a gramática desse conceito de jogo não representa esse tipo de unidade conceitual simples exigida por essas definições reais. Então, o que ele afirma, ao invés disso, é que esses fenômenos, no caso, nada teriam em comum. Não obstante, como eu falei, isso negar que nós poderíamos, ao mesmo tempo, chamar essas instâncias de jogos seria uma afirmação altamente contraintuitiva e, não obstante, uma das implicações da concepção de definição real. Bom, então, é possível ver que o Wittgenstein ele introduz essa concepção de semelhança de família com um propósito negativo, ou seja, um propósito gramatical. Ele não quer, digamos assim, formular uma nova teoria sobre unidades conceituais. Ele não quer dizer que conceitos têm agora que ser definidos por semelhança de família. Não, o que ele quer é contra-argumentar a essa afirmação categórica da concepção de definição real, de que a tudo aquilo que nós chamamos de jogos, nós o fazemos em virtude de uma propriedade em comum que é evocada toda vez que alguém fala a palavra jogo. Bom, então, essa sugestão de que o Wittgenstein estaria avançando uma espécie de definição é justamente, digamos assim, contradita por ele no começo do parágrafo 68, onde ele diz o seguinte, eu vou ler agora. Então, isso é um interlocutor do Wittgenstein contestando a explicação dele sobre como esclarecer o significado do conceito de jogo. O interlocutor então diz: então, para ti, explica-se o conceito de número como a soma lógica dos conceitos individuais mais aparentados de número. Aí o Wittgenstein responde: não necessariamente, porque eu posso fixar as fronteiras do conceito de número, mas também eu posso usá-lo de maneira que o âmbito do conceito não esteja totalmente delimitado por uma fronteira. Então, a conclusão é que não há qualquer restrições de uso de conceitos por definições e que, já que nós podemos usar ainda esses conceitos e eles funcionam, e que, então, a conclusão disso é que qualquer tipo de definição, assim como uma definição real, é uma escolha arbitrária. Então, ao mesmo tempo que o Wittgenstein critica a concepção de definição real como teoria filosófica, ele não tem nada nas investigações filosóficas que diga que seja impossível ou que nós devamos rejeitar a formulação de definições reais. Bom, como eu disse, segundo os autores da leitura convencional, isso teria implicações para a ética, porque o Wittgenstein adotaria no Tractatus a concepção de que, digamos assim, bom é um conceito definido por uma definição real, e agora ele adotaria que bom é um conceito definido por semelhança de família. E o Wittgenstein fala isso em uma das poucas citações que, nas investigações filosóficas, dizem respeito de maneira mais ou menos direta, a algum tema da ética e da estética. Então, eu vou ler aqui o parágrafo 77. Wittgenstein diz, por exemplo: aquele, por exemplo, na ética e na estética e na ética, na procura de definições que correspondam aos nossos conceitos, encontra-se nesta situação. Novo parágrafo. Como aprendemos o sentido desta palavra? Bem, por exemplo. Com que exemplos? Em que jogos de linguagem? Verás, então, mais facilmente que a palavra tem de ter uma família de sentidos. Então, basicamente, aqui ele está falando que toda tentativa de formular uma definição real para alguns conceitos resultaria em algumas perplexidades filosóficas que nós deveríamos sanar fazendo uma investigação gramatical, ou seja, perguntando como essa palavra é usada e em que jogos de linguagem ela é usada, enfim, com que sentido essa palavra é aprendida. Então, bom, mas o ponto aqui então eu vou... então o ponto aqui é que se isso implica ou não numa ruptura da concepção de ética do Wittgenstein. Bom, eu acho que, então, para responder isso, eu levanto 3 perguntas, como eu disse no começo.
são as seguintes. A mera discussão de um tipo diferente de unidade conceitual compromete necessariamente o Wittgenstein com a afirmação de que bom é um conceito de semelhança de família? Em segundo lugar, Wittgenstein realmente acreditava que bom é um conceito de semelhança de família? E em terceiro e último, o fato de bom ser um conceito de semelhança de família implica necessariamente alguma mudança em sua concepção de ética? Então, vou começar agora respondendo a primeira. Bom, eu acho que, então, eu acredito que essa discussão essa mera discussão não compromete o Wittgenstein com a afirmação de que bom é um conceito de semelhança de família, apesar dele sugerir fortemente no parágrafo das investigações filosóficas 77 que ele parece acreditar que sim. E o motivo de eu falar isso é porque bom, como eu disse, o objetivo desse grupo de parágrafos das investigações filosóficas, de 65 a 83, obviamente não é nem formular uma teoria sobre o que é uma definição de semelhança de um conceito de semelhança de família. Na verdade, o Wittgenstein está interessado em quais tipos de conceitos não têm as suas condições de aplicação totalmente determinadas por regras. E o conceito de semelhança de família é um tipo desses conceitos. Tem também, por exemplo, o conceito de Moisés, que ele discute depois, o conceito de uma cadeira que fica aparecendo e desaparecendo. Esses conceitos não são por semelhança de família, mas são conceitos cuja aplicação não está determinada por regras, totalmente, no caso. Então, o seu objetivo não é nem discutir, digamos assim, exclusivamente o que é ter semelhança de família e muito menos discutir se bom é um conceito de semelhança de família. Bom é só um exemplo de um conceito de um possível conceito de semelhança de família, e o conceito de semelhança de família é um exemplo de conceito de um conceito não totalmente determinado por regras. Então, essa evidência do 77 para corroborar a leitura convencional é muito direta e muito pontual para dizer isso. E como eu falei, o Wittgenstein não está avançando uma teoria sobre o que é bom, o que é ser definido por semelhança de família, então ele não teria como dessa discussão deduzir automaticamente que ele considera que bom é um conceito por semelhança de família. Bom, não obstante, ele fala lá que para a gente saber isso, a gente teria que fazer uma investigação gramatical. E ele, de fato, faz uma investigação gramatical desse conceito em alguns outros lugares. Por exemplo, nas anotações onde o Moore toma de algumas palestras que o Wittgenstein deu, o Wittgenstein lá aparece dizendo que parece que ele considera que bom é, de fato, um conceito de semelhança de família. Por exemplo, ele diz aqui, numa palestra de 1933, nós não podemos encontrar o significado de bom olhando para o que todos os casos têm em comum. Mesmo se houver algo em comum, podemos nunca usar a palavra bom para isso. Então, ele afirma isso também em outras palestras que ele dá nesse período intermediário. E, por exemplo, as palestras que a gente tem, as notas da Alice Ambrose também reafirmam isso. Mas, bom, será que o fato de o conceito de bom ser um conceito de semelhança de família implica nessa mudança numa concepção de ética do Wittgenstein? Bom, parece que o Wittgenstein, de fato, abandona o uso desse termo transcendental, como eu disse no começo, para definir o que é ética. Não obstante, eu acredito que ele continua marcando, por exemplo, uma diferença clara entre o domínio da ética e o domínio empírico, o domínio das ciências naturais. Então, ele continua afirmando que a ética é algo que trata de valores. Ele continua afirmando, por exemplo, que a ética não é uma ciência, que a ética não pode fornecer explicações, que o bom, não é uma propriedade. E isso eu trouxe duas citações para, caso, atestar isso. Ele afirma, por exemplo, numa conversa com o ciclo divino. Então, ele pergunta, é o valor determinado um determinado estado mental, ou é uma forma que se liga a algum dado da consciência? Eu responderia, tudo o que me poderiam dizer sobre isso, eu recusaria, e não por ser uma explicação falsa, mas sim por ser uma explicação.
logo em seguida, ele também diz 3 anos depois, nas palestras de onde a gente tem as anotações do Moore, ele fala o seguinte: praticamente tudo o que eu disse sobre belo aplica em um sentido ligeiramente diferente sobre bom. Ele fala tentando justificar uma discussão gramatical que ele também teve sobre a palavra belo. Então ele afirma assim sobre a investigação estética, que no caso valeria também para a investigação ética, já que ele faz essa ressalva metodológica aí. Então ele fala assim: na investigação estética, a coisa na qual nós não estamos interessados é em conexões causais, enquanto que a única coisa na qual estamos interessados na psicologia é conexões causais. Isto é, a estética é descritiva no sentido que eu disser. Então, eu acredito que o Wittgenstein, apesar dele ter abandonado esse vocabulário de que a ética é transcendental, ele continua sustentando vários pontos que caracterizavam os pontos principais que caracterizavam a sua concepção de ética do Tractatus. Então, talvez esse abandono do termo transcendental para definir, para assinalar um aspecto-chave sobre o que é ética, seja mais um abandono de uma terminologia, mas talvez eu não concordo então com a leitura convencional de que disso se seguiria necessariamente que há uma ruptura na concepção de ética do Wittgenstein. E era isso que eu queria discutir aqui. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Matheus, pela sua exposição. Agradeço a todos os conferencistas da tarde de hoje, desse nosso último dia de atividades do 13º Colóquio de Filosofia, e abrimos agora as discussões, perguntas, enfim, questões que vocês tenham para colocar na mesa, e talvez aqueles que estão nos acompanhando pelo canal no YouTube também tem. Eu posso identificar aqui uma questão para Roger. A questão é uma pergunta de Omar Velázquez. Gracias por la pergunta, Omar. E Omar diz el seguinte: buenas tardes, excelente exposición la del profesor Vladimir. Quisiera que me diera una definición de ética según el Tractatus. Muchas gracias al señor por la pregunta, y pues yo lamento mucho desilusionarlo y decirle que en el Tractatus no hay definiciones de ética, pues por la sencilla razón de que la ética tal como la entiende Wittgenstein es inexpresable, y en el mismo lenguaje, la manera como Wittgenstein entiende el lenguaje, en la vida humana, las formas de vida, hay unos usos del lenguaje, y no decimos realmente nada cuando hacemos una definición. Wittgenstein dice, creo que lo dicen en investigaciones, que hacer una definición es un intento, entre comillas, fracasado, de sintetizar diversos usos del lenguaje. Entonces, cuando yo hago una definición, lo que estoy es seleccionando arbitrariamente algunos usos de esas expresiones, y lo estamos sintetizando arbitrariamente y lo estamos poniendo en un manual, en un diccionario, etcétera. Entonces yo me atrevo a decir con seguridad que a Wittgenstein, que no se pueden hacer, no hay una definición buena, y a Wittgenstein le resultaban las definiciones odiosas, y a la luz de las investigaciones nosotros podemos decir que son inapropiadas, y mucho menos en ética. Lo que uno podría decir, de acuerdo a la conferencia de ética, es que tenemos, por así decirlo, unos juegos del lenguaje relacionados con la moral, donde hacemos, como lo dice Wittgenstein, uso por lo menos relativo de conceptos como bueno,
concepto como justo, pero ya cuando intentamos hacer una teorización o una generalización de eso, pues vemos que raya en el sinsentido. Eso podría yo decir. Y si el señor me pide una, yo le recomendaría leer la parte final de la conferencia de ética, que es demasiado hermosa. Me va a permitir leer 4 líneas. Mi tendencia, y creo que la tendencia de todos los hombres que han intentado alguna vez escribir o hablar de ética, religión, ha sido ir contra los límites del lenguaje. Este ir contra los muros de nuestra jaula es perfecta, absolutamente desesperado. La ética, en la medida que surge del deseo de decir algo sobre el fin último de la vida, de lo absolutamente bueno, de lo absolutamente valioso, no puede ser ciencia. Lo que dice no añade nada en ningún sentido a nuestro conocimiento, pero es un testimonio de una tendencia de la mente humana que personalmente no puedo evitar respetar profundamente y que no ridiculiza por nada el mundo. Gracias. Gracias, Roger. Yo también tengo una pregunta para ustedes. ¿Es posible sugerir que Wittgenstein es un relativista ético? Pues yo lo que le puedo decir desde mi perspectiva, yo pienso que tratar de meter a Wittgenstein en cualquiera de los sismos, de los sismos es problemático, porque si uno dice que hay algunas expresiones, digamos, que podrían tener digamos, de valor o entre comillas sentido en algunos juegos morales, nosotros, digamos, no podríamos ese concepto irlo dándole como una valoración en los diversos juegos morales. Entonces, yo lo que diría es, cuando hay un ismo, uno tendría que comenzar con Wittgenstein a mirar con cuidado, porque prácticamente uno estaría reduciendo, digamos, los usos de algunas expresiones. No sé, hay un libro que creo que usted lo debe conocer, un libro del maestro Darley Dañol. Él en el libro hace una defensa de Wittgenstein, creo que el libro se llama Wittgenstein y el relativismo ético. Y él hace un esfuerzo, para mí, bastante fructífero por distanciar a Wittgenstein del relativismo. Gracias por eso, Roger. ¿A usted? Eu tenho uma pergunta para o Márcio. Eu queria saber se você é da filosofia ou da história, se a sua formação é na filosofia ou na história, Márcio. E por que você escolheu o Shevchenko para fazer essa relação com o Wittgenstein, uma vez que é possível notar que vários historiadores têm uma certa preocupação com a questão da linguagem? Por que a sua opção foi essa? Minha formação é na história, enfim, eu tenho trabalhado com a teoria da história, que nos força uma proximidade muito grande com a filosofia, e nas minhas pesquisas eu tenho acompanhado o trabalho do Nicolau há muito tempo, desde o doutorado, enfim. Como eu me formei na Universidade de São Paulo, eu tive aulas com ele na época, então tem uma certa proximidade com o trabalho dele. E aí, muito recentemente, aqui na UEL, por conta da professora Miriam Donald, eu comecei a estudar o trabalho do Wittgenstein com mais proximidade. E aí me lembrei das referências que o Nicolau fazia. E na pesquisa que atualmente faço, que
que é referente à questão da modernidade, no certo sentido, e de outro, que é o cerne do trabalho, que é perceber o marco cultural para as novas gerações, o conceito de juventude e todos os outros termos que o conceito marca na virada do 19 para o 20, mas com ênfase nas primeiras décadas do 20. Aí eu me deparei, de novo, relendo Shevchenko, de novo com o marco teórico do Wittgenstein, com a questão da teórica dele, de toda essa problemática. E aí me veio, por conta dos trabalhos, de todos esses eventos, todas essas discussões em torno do centenário, e, enfim, veio o evento aqui na UEL, o segundo encontro Diálogos de Wittgenstein, que a professora Miriam promoveu, me veio essa discussão do uso que o Nicolau Shevchenko faz, a forma como ele problematiza e essa forma muito singular, muito particular que ele processa, a interpretação que ele processa na obra. Como já era uma obra que eu tinha conhecimento, então foi uma conjuntura muito particular que me veio a obra do Wittgenstein nesse momento. Né? A escolha foi muito nesse sentido. Obrigado, Márcio. Matheus, eu queria que você comentasse um pouco a respeito do modo como você faz a leitura da passagem do primeiro para o segundo Wittgenstein. Você acredita que há um processo de ruptura abrupta ou foi um processo de transformação gradativo no sentido de uma evolução? E se é possível estabelecer, caso a sua percepção seja de uma evolução, se é possível estabelecer um fio condutor dessa evolução, dessa transformação, e se esse fio condutor pode ser tomado a partir de uma questão ética, motivado por alguma perspectiva que se aproxime da ética. E eu trabalhei um tempo com a questão do ver aspectos ali nas investigações filosóficas. Você, em algum momento, passou por essa discussão? E, se sim, quais seriam as contribuições que você percebe, ou quais seriam as relações que você nota entre as semelhanças de família e a ideia do ver aspectos ali nas investigações filosóficas? Obrigado, Leandro, pela pergunta. Bom, eu acredito que eu vejo o Wittgenstein também mais como percorrendo um caminho de autoaperfeiçoamento contínuo, assim, de mudanças graduais e ao longo do seu desenvolvimento filosófico. Não vejo como uma ruptura brusca, mas assim, mais como revisão de alguns, mais da forma, assim, como ele adotava alguns pressupostos, digamos assim, a relação interpretativa que ele tinha com alguns tempos. Claro que teve um desencadeamento disso, né, a questão das cores, mas o que eu acho, por exemplo, na leitura convencional, o que eu acho problemático, mas não mais, digamos assim, não totalmente frutífero, analisar o desenvolvimento dessa concepção de linguagem como um fio condutor para outras questões do Wittgenstein também, sabe? E no caso da ética é difícil porque ele quase não escreveu nada, né, depois da conferência sobre a ética, no caso sobre esse tema, só algumas palestras que são menos conhecidas e pouquíssimas referências às investigações. E bom, ao chegar então a pergunta é se de fato é possível analisar, digamos assim, outras questões do Wittgenstein, todas sobre essa mesma ótica. E no caso do aspecto, eu não chego nessa parte da minha pesquisa, mas claro que eu acho que também teria implicações para a ética, né? Acho que tem
tem até um texto tal, de um autor, não sei se ele é britânico, americano, Reshef Agam-Segal, que ele fala sobre ver aspectos e justamente a investigação ética. Mas, enfim, pode haver, claro que dá para tirar muitas implicações disso, mas a questão é que se isso de fato tem uma implicação para a gente repensar o estatuto da ética como sendo algo necessário, não sendo empírico, não sendo contingente. Então, minha tentativa é mostrar que não há necessariamente essa implicação. Muito bem, obrigado, Matheus. Alguém mais? Entre os conferencistas, alguém que nos acompanha pelo YouTube? Lembrando que o formulário de presença já está disponível ali no chat, no bate-papo. Podem preencher. E, bem, eu imagino que não temos mais nenhuma questão. Creio que não teremos mais nenhuma. Você tem, Matheus? O Roger. Roger. Pode ser sua pergunta. Sí, yo ayer afortunadamente no pude escuchar toda vuestra conferencia, maestro Leandro, pero a mí sí hay una cuestión sobre el Tractatus que pues últimamente no la he abordado, pero sí me llama mucho la atención, y es el punto del solicismo en el Tractatus, y más precisamente cómo llamar al yo del Tractatus. El maestro Tomasini Basol dice en un libro que él tiene que llama Explicando el Tractatus que es un solicismo sin yo. Hay otros comentaristas que hablan de un yo trascendental, hay otros que hablan de un yo metafísico, y hay otros que hablan de un yo fenomenológico, hasta de un yo psicológico. Yo a veces lo leo y se me viene un término que es propiamente de la filosofía antigua, que es el yo como conciencia de sí. Entonces la pregunta es, ¿quién o cómo llamar o aludir al yo del Tractatus? ¿O cómo lo ve usted? Bem, o eu no Tractatus é sabido que não é um eu empírico. Então, podemos começar por aí. Eu imagino que a leitura que eu faço do eu no Tractatus é a leitura de que ele é um eu transcendental. Ou seja, o Wittgenstein, em diversas passagens, ele tende a se aproximar dessa perspectiva, na minha leitura, quando ele diz que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Me parece que ele está colocando o eu neste limite, como a condição deste limite, ao mesmo tempo como um elemento que surge da conjunção de duas perspectivas, o lógico e o ético, e na conjunção, no cruzamento dessas duas perspectivas, o lógico e o ético, nós temos esse ponto, que é o ponto limitador do espaço do mundo. Mas o eu, sendo um ponto limitador do espaço do mundo, ele não está no mundo. Ele é um elemento que se coloca como essa instituição ou esse postulado não empírico, mas um postulado transcendental. E de certo modo tem uma perspectiva que vai abordar uma possível relação entre o Wittgenstein e a teoria transcendental kantiana. Inclusive, até conheço um colega que trabalha com a ideia de que Wittgenstein faz uma espécie de contra-revolução copernicana. Se o Kant faz uma revolução copernicana, colocando o sujeito como elemento ordenador do conhecimento, o Wittgenstein
faz uma contra-revolução copernicana, colocando, digamos que é linguagem essa transcendental, linguagem essa do eu. Então, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem, e esses limites são os limites lógicos da possibilidade do mundo. Então, o eu é esse elemento limitador do mundo. Eu acho essa leitura interessante em relação a um eu fenomenológico, a um eu consciencial, né? A ideia do eu enquanto consciência. Me parece que essa questão do eu transcendental é mais interessante do que as demais perspectivas. Trascendental entendida en el sentido kantiano, como Sí. una condición de, Exato. una condición para. Exato. Ok, de acordo, muito obrigado. Bueno, alguma outra questão? Então, encerro por aqui. Roger, gracias otra vez por tu participación. Un placer tenerte con nosotros. Esperamos en la conferencia de la noche. E aos demais, Matheus, Márcio, obrigado pelo interesse em nosso evento. Vocês estão em 2 importantes centros de investigação Wittgenstein, a Federal de Santa Catarina e a Estadual de Londrina. Que possamos cultivar e manter esses laços de pesquisa, quem sabe até uma aproximação mais interessante depois deste evento, criar laços mais próximos depois deste evento, pensar talvez numa rede de pesquisadores wittgensteinianos aqui do sul do Brasil. E convido a todos e todas para participar da nossa conferência das 19 horas com a professora Cristina Bosso, da Universidade Nacional de Tucumã, Argentina, discutindo o tema Prisioneiros em Nuestra Piel. Agradeço mais uma vez a professora Nayara pelo suporte que nos deu aqui nesta tarde de hoje, nesta sala. Agradeço a todos e todas que participaram da nossa transmissão pelo YouTube. E, mais uma vez, graças a los conferencistas de la tarde. Até breve, hasta luego, e nos vemos. Obrigado. Hasta luego.